Meu nome é Paulo Tonhazolo, eu sou voluntário da Casa de Caridade e Cultura João 23 e estamos gravando esse conteúdo para o canal Casinha Iranos. Hoje vamos falar sobre astrologia esotérica e o conteúdo será dividido em duas partes. Uma parte mais teórica, introdutória, e a segunda parte, onde falaremos mais sobre os planetas, signos e como funciona a astrologia do ponto de vista exotérico e do ponto de vista esotérico. Vamos lá? Aqui tem um símbolo da era de Aquário, né, do signo de Aquário, que a gente costuma falar muito, que é a próxima nova era, esse período de mais ou menos 2160 anos, que estamos prestes a adentrar, onde a astrologia esotérica tomará mais corpo, assim esperamos. Então vamos lá para a nossa parte introdutória. Entre os túmulos e templos das grandes civilizações do Egito, da Mesopotâmia, da Índia, floresceu outrora um estudo sagrado das estrelas, que surgiu da necessidade inata do homem de encontrar ordem e significado no universo e em si mesmo. Sempre existiu um conjunto de sabedoria sublime, tão antigo quanto o próprio homem, que periodicamente emerge da obscuridade para lançar luz ao propósito da humanidade na Terra. A astrologia, em sua expressão original e integral, desempenhou um papel essencial nesse corpo de autoconhecimento que prevaleceu no mundo antigo. Moldou mitos, rituais religiosos e estruturou civilizações para que pudessem refletir a ordem divina da qual se originaram. Acima de tudo, a astrologia esotérica forneceu aos indivíduos uma chave para desvendar os mistérios da transformação espiritual, há muito velados nos glifos e símbolos do hierofante. Aqui nós colocamos uma imagem do templo de Karnak, no Egito, onde acredita-se que muito da astrologia possa ter começado, principalmente nessa abordagem mais espiritual. Templos astrológicos como o de Stonehenge e Karnak foram projetados para vincular a rotação da Terra e os movimentos dos planetas às posições das estrelas, e assim integrar o próprio homem às engrenagens desse grande esquema cósmico. Então, o que a gente percebe? Que a astrologia, assim como a cabala, assim como a alquimia e outras chamadas ciências esotéricas, elas surgem como ferramentas para os homens. Então, ao longo do nosso progresso civilizatório, a gente percebe que em determinadas regiões e em determinadas eras, ou uma ou outra dessas abordagens vão tomando mais forma e mais força. E a astrologia acabou por se popularizar, né, mas de uma maneira talvez não tão real quanto ela pode vir a ser. E para que ela possa vir a ser, a gente faz um convite para esse resgate na sua essência, para que a gente possa, ao mergulhar no passado, conseguir trazer aqui para o momento presente, através de uma síntese, os elementos mais importantes para que a gente possa ter mais uma ferramenta para o nosso autodesenvolvimento. A astrologia ortodoxa ou exotérica é uma face da esotérica, uma astrologia que reconhecia e prestava homenagem à origem divina e que ajudou o homem a retornar em consciência a essa origem. Com a atual exteriorização dos mistérios, estamos prestes a restaurar essa pedra angular, vital da sabedoria e da disciplina ancestrais. À medida que avançamos para a nova era de Aquário, a astrologia está se tornando cada vez mais relevante para um número maior de pessoas. Por essa razão, o termo esotérico se torna até impróprio. Em vez disso, deveríamos nos referir a uma nova astrologia, uma expressão mais precisa para a reformulação atual dessa arte e ciência tão antigas. Por que a gente diz isso? Porque o termo esotérico ele se refere a algo que é mais fechado,
que é mais interno. E com o desenvolvimento das consciências da maioria da humanidade, né, estamos progredindo não só em termos tecnológicos, mas também conscienciais, é importante que a gente vá entendendo que aquilo que estava mais oculto, mais interno, tende a se exteriorizar. Portanto, é por isso que a gente diz que o termo esotérico, mais interno, mais fechado, não cabe muito para esse momento planetário que estamos vivendo. Mas a gente vai usar esse nome astrologia esotérica para ficar um pouco mais fácil da gente diferenciar. Mas é importante a gente já pensar nesse novo termo de uma nova astrologia, tá bom? Vamos lá. A astrologia esotérica ou nova astrologia olha para as causas e não para os efeitos, para a vida da alma humana que se esconde por trás da sua forma externa, o corpo. A alma é aquela existência imperecível, perpétua, que assume repetidas encarnações cíclicas em corpos ora masculinos, ora femininos, em culturas variadas, e parte do seu propósito é expandir a consciência. Assim, quando a gente fala de uma astrologia esotérica ou dessa nova astrologia, a gente vai olhar não só para o nosso aspecto externo, para características que, por exemplo, se popularizaram na internet, nas redes sociais, mas a gente vai buscar o propósito, a gente vai buscar a causa e não só os efeitos. Então a gente vai ver mais para frente que a gente vai olhar bastante para isso, para as causas e para os propósitos. A astrologia esotérica dá uma perspectiva maior da vida, que não estamos apenas habitando um pequeno planeta no sistema solar, mas participando de um centro de energia dentro de uma vida solar maior. Então, a astrologia esotérica ela postula que a gente está na Terra, a gente está dentro desse sistema solar, mas ela acredita, né, que nós somos vidas dentro de vidas. Então, as nossas influências zodiacais, elas também vão ser limitadas perto de outras constelações das quais essa energia aflui até que cheguem a nós. Então, claro, a gente vai olhar a partir da nossa perspectiva individual, planetária, mas a gente não vai deixar de manter o nosso olhar mais abrangente, mais aberto. A astrologia esotérica tem sido chamada de a ciência das ciências, por ser um sistema que relaciona todas as entidades vivas, planetas, raios, signos e nós, seres humanos. Ela descreve as qualidades e energias desses seres vivos, permitindo assim a compreensão e também o entendimento de como eles interagem entre si. Portanto, a gente pode dizer também que a ciência astrológica é a ciência dos relacionamentos, tanto humanos quanto planetários, quanto zodiacais e, numa perspectiva mais ampla, estelares. Quando utilizamos a palavra ciência, é importante ter em mente que ela não se refere apenas à análise concreta, que emprega os sentidos tangíveis da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. A palavra ciência vem da raiz siri, que significa conhecer ou discernir. É, na verdade, o conhecimento de uma fonte superior. A gente chama de alma ou da mente abstrata, que percebe o todo de forma sintética, intuitiva e inclusiva. Daí a gente falar que é uma ciência oculta. As disciplinas astrologia esotérica e sabedoria eterna incorporam as ciências tangíveis concretas, mas também se baseiam naquele sexto sentido intangível, que a gente pode chamar de intuição. Esotérico significa compreendido por ou destinado a poucos selecionados, chamados iniciados. Essa é uma definição do dicionário Macquarie. Isso não deve ser mal interpretado como qualquer tipo de elitismo. O que era esotérico, eventualmente, quando se torna popular, haverá um núcleo que permanece ainda mais interno.
esperando para ser desvendado pelas gerações de pesquisadores no caminho espiritual. Então, mesmo a astrologia esotérica, a gente disse, né, que o nome correto é que ela seja nova astrologia, mesmo ela vivenciando esse fenômeno de exteriorização ou de vir à tona, ainda assim sempre haverá um núcleo mais interno, esperando que seja revelado. E dentro desse núcleo mais interno haverá ainda um núcleo mais interno. Ou seja, as revelações são cíclicas. É importante a gente pensar isso. Para nós, nesse momento, a gente já está pronto, vamos dizer assim, para revisitar esses conhecimentos ancestrais. E talvez faça sentido para você que está vendo esse vídeo, essa nova abordagem. Mas com certeza, nesses nossos encontros, a gente vai abordar uma pequena parte. Há muito mais para ser estudado, para ser revelado, há outras possibilidades, perspectivas diferentes, mas a gente precisa sintetizar para que faça sentido para você que está assistindo a gente. A palavra oculto significa além dos limites do conhecimento comum ou de natureza não compreendida. Em si, oculto não tem a implicação negativa que a grande mídia tem promovido. Aqueles que passaram por diversas disciplinas, como a meditação, a reflexão, desenvolveram sentidos mais sutis, estão prontos para receber esse conhecimento chamado esotérico. Os despreparados não teriam base para fundamentá-lo, embora muitos sejam capazes de desenvolver essas faculdades. Aqui é importante a gente fazer um parêntese, porque senão parece que a gente está segregando ou separando. E justamente a intenção daquilo que é esotérico é a ideia de que o maior sempre inclui o menor. Então, uma perspectiva mais ampla, ela jamais vai desprezar algo que seja mais periférico ou mais material, por assim dizer. Mas é importante dizer que, para que a gente acesse o conhecimento esotérico, é importante que haja disciplina, que haja estudo, que haja reflexão e, principalmente, que haja abstração, ou seja, um olhar que vai além das aparências. E isso é fundamental quando a gente pensa também na abordagem esotérica da astrologia. Os signos zodiacais são outro fator oculto, ou seja, são invisíveis, atuam como um canal através do qual os arquétipos das constelações se concentram e se manifestam. O fato principal é que as potentes formas-pensamento dessas constelações existem e atuam como portais através dos raios e dos planetas. Importante a gente citar os raios. Em algum momento no nosso canal a gente vai falar sobre os 7 raios principais e também como eles se relacionam com os signos zodiacais. Mas por hora a gente vai focar na astrologia esotérica e não naquilo que é chamado de psicologia esotérica. A maioria das pessoas não consegue responder e planejar as suas vidas alinhadas aos grandes ciclos planetários que estamos vivendo. Os processos de raciocínio não foram totalmente utilizados para se chegar a uma compreensão verdadeira. E, portanto, a astrologia é vivenciada mais de um ponto de vista místico do que esotérico. E é, em parte, por isso que ela recebe tantas críticas da comunidade científica e do público em geral, pois não há demonstração de ciência ou de um raciocínio mental, cognitivo. Né? Fica muito abstrato, mas de um abstrato não de um jeito bom, né? Onde a gente usa uma mente que parte do concreto para o abstrato. Fica mais no místico mesmo, em suposições, em achismos, que não é tão legal. O caminho do misticismo eventualmente leva ao caminho do ocultismo, onde as qualidades do coração e da mente podem ser sintetizadas. O ocultismo é uma ciência holística e, portanto, tem o potencial de fazer a ponte para as ciências concretas. Aquilo que eu dizia, né, de que o maior inclui sempre o menor. Uma síntese dos caminhos místicos e ocultista leva a uma fusão entre o amor e a razão.
No entanto, existem muitas facetas na ciência oculta, todas as quais precisam ser aprendidas para que possamos compreender o todo. O sistema solar é um ser vivo, assim como todas as vidas individuais que habitam nele. Planetas, asteroides, cometas, seres humanos, todos os reinos da natureza. De certa forma, todas essas vidas menores podem ser vistas como células dentro desse grande corpo que é o sistema solar. O ponto principal aqui é que todas essas formas são habitadas por algum tipo de inteligência, desde a consciência mineral, mais primitiva, mais lenta, passando pela alma humana, até o Deus que habita um planeta ou um sol. Esse Deus é chamado de Logos, Logos planetário, Logos solar. A gente vai ver um pouquinho melhor mais para frente. Assim como os humanos possuem centros ou chakras de energia, existem também 7 planetas chamados sagrados. Nesse sistema solar, eles cumprem a função como a dos 7 chakras. Em uma escala ainda maior, o sistema solar, como um todo, pode ser visto como um grande chakra ou centro de energia, habitado por uma consciência estupenda, que podemos vagamente chamar de Deus, ou esotericamente de Logos solar. A sabedoria antiga nos diz que o nosso Sol é parte de um corpo de 6 outros sóis, que constituem então uma entidade cósmica massiva, que passa também por uma evolução no seu próprio nível. Ou seja, quando a gente pensa no nosso corpo, né, a gente pensa e a gente reconhece, hoje já fala-se muito desses 7 centros principais ou chakras. Se a gente olhar para uma vida maior, que é o nosso sistema solar, a gente vê o Sol como um núcleo central e 7 centros de distribuição, que seriam os 7 planetas sagrados. Se a gente ampliar ainda mais o nosso olhar, o nosso sistema solar como um todo, incluindo todas as suas formas de vida, é um dentre 7 outros chakras maiores, e assim por diante. Como eu havia dito anteriormente, nós somos vidas dentro de vidas. E a gente falou algumas vezes aqui no nosso canal Casinheiranos sobre o princípio da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Esses 7 sóis, dos quais o nosso é um, emitem continuamente forças que são o produto da sua evolução contínua. É dito que essas forças são absorvidas pelas 7 estrelas da constelação da Ursa Maior, e suas emanações são chamadas de 7 raios. Se a gente olhar na cultura ancestral indiana, eles chamam de 7 rishis as 7 estrelas da Ursa Maior. Então, para a gente, vai ser muito importante no sentido da compreensão. Na nossa aplicação prática, a gente não vai falar tanto disso, vocês vão ver no nosso próximo vídeo. Mas é importante que a gente trace esse caminho para que fique um pouco mais concreto. Então, através dessas 7 estrelas da Ursa Maior, as qualidades dessas constelações podem afluir na forma dos 7 raios, que, como eu disse, a gente vai ver mais para frente. As 7 estrelas da Ursa Maior na Índia são os 7 rishis associados à vontade. E de forma simples e genérica, elas representam o princípio masculino. As forças de raio que emanam dessas estrelas se unem a que nos é dito como as 7 estrelas da constelação das Pleiades, que também na cultura indiana são chamadas de 7 irmãs e constituem o princípio feminino, ou aquilo que a gente pode chamar de receptivo. Então a gente pode chamar de polaridade positiva as 7 estrelas da Ursa Maior, e de polaridade negativa ou receptiva ou feminina as 7 estrelas das Pleiades. Aqui temos um verdadeiro casamento no céu. A fusão do pai e da mãe produz o filho, representado pela estrela Sirius. Juntas, essas 3 constelações, Ursa Maior,
Pleiades e Sírios constituem um importante triângulo condicionante de forças que influenciam o nosso sistema solar. A gente vai então falar sobre os 12 signos, sobre os planetas regentes, tanto do ponto de vista exotérico quanto do ponto de vista esotérico, mas é importante a gente não perder de vista que existe uma relação especial para além dos 12 signos, como a gente vai ver, com a estrela de Sírios, que é como se fosse o Sol do nosso Sol, e com as 7 estrelas das Pleiades e com as 7 estrelas da Ursa Maior. Tá bom? Isso fica como referência. De forma prática, não vai ser tão relevante para a gente, mas é só para a gente entender esse caminho. Vamos lá. O nosso Sol funciona então como um portal para a passagem das energias dos 7 raios. E a partir daí, as 7 forças são atraídas para os 7 planetas sagrados do nosso sistema solar, que atuam como veículos para as energias dos raios. É importante a gente lembrar que, além dos 7 planetas sagrados, existem 5 planetas chamados não sagrados, que constituem um total de 12 planetas, que são os 12 signos zodiacais. Os raios têm afinidade com cada um dos 7 planetas, que são naturalmente protótipos, ou seja, de novo a lei das correspondências, das 7 rishis da Ursa Maior. O que está em cima é como está embaixo. Os planetas orbitam continuamente o nosso Sol, criando um vasto mar de forças magnéticas, e transmitem essas energias à Terra, através de seus signos zodiacais. É claro que sabemos, pela ciência exotérica ou externa, que tanto o Sol quanto a Lua têm efeitos físicos, emocionais e mentais no nosso planeta, que estão bem documentados nas marés, nos ciclos da lua cheia, nas manchas solares, no crescimento que ocorre na natureza, validados por muitos experimentos e descobertas científicas. Os outros planetas vão ter efeitos menos físicos, mas mais psicológicos e sutis. Os planetas transmitem as energias dos raios através do zodíaco. O signo zodiacal é, então, um padrão eletromagnético, uma forma-pensamento. A compreensão do que vai constituir essa forma-pensamento, algo que todos nós podemos criar, é essencial para a compreensão de por que as energias zodiacais condicionam os seres humanos. Tem um livro que a gente sempre indica no canal da Casinha e nas nossas atividades lá, que se chama Formas Pensamento, do Charles Leadbeater. Ele explica como a nossa atividade mental e emocional produz certas entidades que funcionam de forma, claro, inconsciente, mas a partir da nossa criação, e buscam a sua exteriorização. Se a gente consegue perceber cada vez mais o poder do nosso pensamento, e a ciência vem demonstrando isso de diversas formas, imagina o poder que não existe a partir de uma forma-pensamento construída por determinados padrões, por seres com muito mais força, com muito mais potência, com muito mais consciência do que a gente. Então, quando a gente vai falar hoje dos signos, a gente vai falar de determinados padrões ou formas pensamento e a sua influência para nós. Como essa influência vai acontecer de um jeito mais sutil e de um jeito um pouco mais potente, tá bom? Vamos lá. Quando essas forças chegam à Terra, há uma combinação de 3 grupos de padrões energéticos de raios, planetas e signos do zodíaco. Eles encontram seu caminho através dos principais chakras do planeta, as grandes cidades e também certos grupos. E a partir daí são distribuídos para a humanidade. Hoje a gente não vai se aprofundar tanto, mas é importante a gente ter em mente que planetas, raios, signos vão trazer uma grande influência para a gente. A gente vai tentar conhecer um pouquinho mais deles. Quando atingem um ser humano, que é o ponto de menor resistência,
encontra-se em certos chakras, dependendo do estado de consciência desenvolvido por cada um de nós. As 7 glândulas endócrinas estão associadas especificamente a cada um desses 7 chakras principais. E aqui ocorre um dos processos mais misteriosos: a transformação de forças sutis externas ao nosso corpo em forças tangíveis dentro dele. O que a gente está postulando aqui é que, de novo, né, através da lei das correspondências, essas qualidades energéticas potentes, mas que são externas, vão impactar cada um de nós. E o ponto relacional conosco vão ser, num nível mais sutil, os nossos 7 corpos, mas aqui, no nosso nível mais denso, através dos nossos 7 chakras, que tem no corpo físico, ou seja, no ponto mais denso possível, as nossas 7 glândulas do sistema endócrino glandular. Ou seja, o que a gente vai tentar entender é como é que essa relação se faz e, principalmente, como esses impactos podem ser sentidos. E a gente vai tentar transitar de um impacto mais denso para um impacto mais sutil ou transcendente. Recapitulando aqui a nossa jornada, a gente tem 7 sistemas solares, dentro dos quais o nosso é um deles. 7 raios que emanam das 7 estrelas da constelação de Ursa Maior, que é chamado Pai. 7 estrelas das Pleiades, chamada de Mãe. Sírius é o filho. 7 estrelas da constelação da Ursa Menor, por onde afluem os raios planetários. 12 constelações zodiacais, o nosso Sol, 7 planetas sagrados do nosso sistema solar, com 5 não sagrados, totalizando os 12 signos zodiacais, os chakras da Terra, os chakras em nós humanos e como isso impacta o reino animal, vegetal e mineral. Vida após vida, então, percorrendo essa grande roda do zodíaco, nós vamos encarnando nos 12 signos, que vão revelando as qualidades da nossa alma. Os signos são, então, as dimensões da evolução, as formas através das quais a gente pode crescer. As casas, na astrologia esotérica, mostram as áreas da vida nas quais esses signos vão buscar expressão e desenvolvimento. Elas descrevem as experiências e as circunstâncias da nossa realidade cotidiana, ou seja, é algo ainda mais denso, mais prático, mais concreto. Também vai ser importante. Nesse primeiro momento a gente não vai abordar tanto, mas é importante de novo a gente saber que elas existem e onde os signos podem se manifestar. Aí, né, sem professores na escola, não há aulas. Os planetas, então, vão representar funções ou energias da nossa personalidade, que iniciam as atividades, que proporcionam aprendizagens, ajudando-nos a desenvolver a consciência e a realizar o nosso potencial. Os planetas são intermediários, que trazem a influência dos signos até nós, permeando as nossas vidas, ligando os fatores espirituais às experiências cotidianas. E os signos são mais distantes, mais remotos, situados no céu, mas os planetas estão próximos a nós e são, portanto, menos impessoais. Como testemunha dessa relação mais próxima, nós temos a personificação dos deuses da mitologia grega e romana, que eram todos eles planetas, né? Envolvidos ativamente nos cotidianos humanos. E para a gente encerrar a nossa primeira parte de hoje, a função da nova astrologia é reconhecer o propósito do funcionamento da alma através da personalidade e então dar o conselho necessário, com base na interpretação do mapa natal ou astral, sobre como os impulsos da personalidade podem ser direcionados para caminhos que sejam compatíveis com a alma residente e que possam eventualmente estar sob sua direção. Concluindo então essa nossa primeira parte, esse primeiro vídeo,
a gente entende a nova astrologia ou astrologia esotérica como essa astrologia relacional, onde a gente vai entender um pouquinho melhor o que é o signo solar, o que é o signo ascendente, o que é o signo lunar e como eles vão se relacionar através dos planetas que são um pouquinho mais próximos da gente para promover impactos no desenvolvimento da nossa consciência. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e te espero na nossa próxima reunião. Um abraço.